Educação à distância, mudando realidades. Olá, tudo bem? Eu sou a professora Elisângela Ferreira e essa é a disciplina de Políticas Públicas para Educação Básica e Tecnológica. Vou descrever o cenário que eu estou. Aqui o cenário do IFRO tem um fundo branco com algumas interconexões e aqui ao lado o nome EAD na cor verde e embaixo mudando realidades. E agora eu vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher afro-indígena de cabelos escuros e olhos escuros, estou usando óculos, a minha roupa é predominantemente preta, apenas com o detalhe de um terno azul. Então, hoje nós vamos começar mais uma vez a falar um pouco sobre a nossa disciplina de políticas públicas. Então, vou chamar você para me acompanhar para a agenda da aula de hoje. Então, vem aqui comigo e vamos conferir qual vai ser essa agenda da nossa disciplina de hoje, da nossa aula. Para isso, me acompanhe aqui no quadro e nós vamos conferir juntos. Bom, a agenda da aula de hoje, nós vamos falar sobre o neoliberalismo e a educação. Vamos falar também como se divide a educação no Brasil. Nós também vamos falar sobre as modalidades de educação, da educação. E nós vamos encerrar falando sobre o glossário da educação, falando sobre a BNCC, o currículo escolar, gestão democrática na escola e carreira docente. Eu escolhi algumas desses nomes para que a gente possa discutir aqui sobre esses temas e como esses temas estão interligados. Por isso, a gente vai trazer aqui para vocês sobre como se divide a educação no Brasil, em qual é a idade que a criança começa a ter a obrigatoriedade de estar na escola, como se divide essa educação entre ensino infantil, ensino fundamental, o ensino médio e o ensino superior, né? E as modalidades da educação, educação no campo, educação profissional, educação para surdos, tudo isso, gente, é uma complexidade de questões que vocês precisam saber quando a gente fala da política pública para a educação no Brasil, tá bom? Então vamos aqui para a nossa tela, conferir comigo, então, por onde vamos começar essa nossa aula de hoje. Bom, essa aula nós vamos falar primeiramente sobre o neoliberalismo. O que é o neoliberalismo? A gente começa por essa palavra que traz aí uma junção de duas, né? Neoliberalismo. Neo remete ao novo, né? Então, o que seria um novo liberalismo? Bom, o novo liberalismo, né? O neoliberalismo, como queiram falar, ele se enquadra, né, em uma série de questões que não é somente no sistema econômico. Quando falamos em neoliberalismo, geralmente se fala apenas em questão econômica do sistema capitalista, mas não é só isso, tá? O neoliberalismo, ele vai para além, ele é um complexo processo de construção hegemônica. O que significa isso? Que ele vai adentrar em diversos setores da sociedade, né? Então, o neoliberalismo, ele traz para além das políticas econômicas, mas também um discurso de hegemonia dentro do pensamento, de uma linha de pensamento. Então, para falar de neoliberalismo, a gente vai ter que falar sobre essa construção, principalmente no pós-guerra, né, pós-1945, onde nós temos uma reorganização da geopolítica mundial, que traz aí duas grandes nações como vencedoras nesse processo, que naquele momento eram os Estados Unidos e a União Soviética. E as políticas dos Estados Unidos é uma política de expansão de domínio hegemônico. E nessa expansão de domínio hegemônico traz então para a América Latina um cenário de expansão do neoliberalismo nos países que eles chamam de países em desenvolvimento ou países de terceiro mundo, né? Acho que com a palavra terceiro mundo aparecia muito mais forte nesses discursos. E essa questão do neoliberalismo, ela vai adentrando as políticas econômicas desses países pela intervenção
internacional do próprio Estados Unidos, e também traz essas mudanças nas políticas econômicas, que nós vamos ver agora as características que elas apresentam para esses setores da sociedade. Vamos aqui conferir comigo no quadro? Então, a gente tem uma ideia de que a ideia do neoliberalismo seria trazer uma solução para os problemas da humanidade. E essa solução seria através de alguns ajustes políticos e econômicos feitos por quem? Pelos agentes políticos, né? Pela classe política. E aí essas questões seriam as novas diretrizes conhecidas como neoliberais, como eu acabei de dizer para vocês. Isso aí foi trazido pós-guerra a partir de uma política de expansão do domínio estadunidense. Mas quais são os valores do neoliberalismo? Os valores do neoliberalismo, ele traz uma ideia de individualismo, ele traz uma ideia de competitividade, traz uma ideia de menos participação do Estado nas políticas públicas. Então, a gente tem aí um avanço dos mercados, um avanço da competitividade das empresas, né? Um crescimento das grandes empresas multinacionais pelo mundo, né? E como isso vai interferir nos estados? Vai interferir nas políticas de privatizações. E essas privatizações, elas levam a outras consequências posteriores, que isso vai trazendo mais para frente alguns problemas para os países, né? Então, há o avanço dos mercados, privatizando setores estratégicos dos países, eles trazem muitos problemas, né? Então, quais são os setores estratégicos quando a gente fala dos países? Setores de energia, comunicação, mídia, né? Setores base da indústria, são setores que nenhum país deveria abrir mão de ter o domínio sobre esse. Não, privatização significa que essas áreas estratégicas ficam na mão do setor privado, que pode manipular da maneira que quiser essas fontes, né? Essas grandes preciosidades que os países têm. Então, o neoliberalismo incentiva exatamente isso, privatizar áreas estratégicas para setores privados e geralmente setores estrangeiros, que vão acabar tendo um domínio daquela região, um domínio daqueles territórios, tá? Então, voltando aqui, nós vamos entender o que isso significa para a educação, o que nós podemos achar de neoliberalismo dentro da educação. Então, na educação, nós temos uma influência do neoliberalismo, ou liberalismo, que é dentro do ensino. Nós temos uma educação dentro de uma ideia neoliberal, que a educação passa a ser mercadoria. Então, cresce os setores da educação privada, as formações, geralmente, elas têm uma tendência a atender apenas o mercado, que não precisa ser uma educação só para contemplação filosófica, claro que não, mas também não precisa ser uma educação que está apenas para atender no mercado de trabalho. Ela tem que equilibrar, né, tanto uma formação para o trabalho, como também uma formação para a vida, uma formação para o indivíduo, para o cidadão, né? Também a escassez, isso leva a uma questão da escassez nas áreas de humanas, né? Um declínio, uma desvalorização da formação humana. Então, a formação humana acaba sendo apenas um adendo dentro do currículo geral, a formação humana fica com uma pequena parcela, o que faz com que muitos desses cidadãos e cidadãs não consigam entender o cenário social, não consigam entender em que lugar do mundo eles estão, né? De que forma eles vão ler a realidade. Então, essa falta de formação no ensino das áreas de humanas, elas levam a esses problemas no futuro, né? O que eu chamaria também de pobreza intelectual. O aluno que apenas sabe fazer contas é muito bom nas áreas técnicas, mas que quando vai ler a realidade ele tem um problema, ele não consegue entender e interpretar essa realidade. E também sobre as questões docentes, né? A formação docente voltada apenas para o trabalho deixa de ter também um caráter filosófico, um caráter de formação humana, quando a gente tem esse cenário.
E aí eu trouxe aqui uma imagem, vou até descrever, é a imagem de uma mesa com várias pessoas sentadas, né, fabricando diplomas. E aí nós temos, de um lado, uma pessoa com várias notas na mão, do outro lado da mesa, uma outra pessoa se formando, feliz da vida. E aí embaixo está escrito na mesa assim, fábrica de diplomas, ou seja, que a formação não é para além, né, não está restrita a você pagou, você pegou o seu diploma, não exatamente uma formação. Essa é uma crítica que se faz à questão do liberalismo na educação. Ok, gente? Muito bem. Agora a gente vai para a parte de entender como se divide a educação no Brasil. Não sei se vocês já conseguiram dar uma olhada aí na LDB, que é uma lei importantíssima para você que vai se formar em pedagogia, que vai ser um pedagogo, uma pedagoga. Basicamente, você precisa se apropriar da LDB, porque ela vai trazer todas as diretrizes da educação, desde a questão básica infantil até a pós-graduação. Então, você precisa estar munido, vocês precisam se apropriar desse material. Então, voltando aqui para o nosso slide, a gente vai ver como é que se divide a educação no Brasil. Então, nós temos no artigo 21, a LDB diz que a educação ela está dividida em duas. A primeira é a educação básica, que é a que nós vamos estudar durante a nossa disciplina, que é formada pela educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Então, é aqui que a gente vai trabalhar basicamente. Mas nós também temos a educação superior, e aqui entra outras questões, outras legislações, tá bom? Então, a educação basicamente no Brasil, ela trabalha com essas duas frentes. Nós temos também a educação, dentro dessa questão da educação básica, ela tem também uma subdivisão, nós vamos conhecer aqui. Nós estamos aqui vendo um quadro, como se fosse um mapa conceitual, mostrando como se divide a educação. Então, nós temos aqui para o início a educação básica. A educação básica no Brasil, ela se divide em três, que é a educação infantil, a educação do ensino fundamental e o ensino médio. No ensino infantil, nós dividimos aí, foi dividido, né? Não fomos nós, professores, né? Dentro da legislação é dividido em quê? Em creche e pré-escola. Então, na creche, nós temos as crianças de 0 a 3 anos, né? E na pré-escola já se tem a obrigatoriedade do ensino. Então, assim, aqui é facultativo, né? A creche é facultativa até os 3 anos de idade. A pré-escola já é obrigatória a partir dos 4 anos. Então, dos 4 aos 5 anos, essa criança tem que estar na escola. A partir dos 6 anos, ela sai do ensino infantil e passa para o ensino fundamental, onde ela vai estudar aí de 6 até os 14 anos dela, vai estar no ensino fundamental. No ensino médio, ela já inicia a partir dos 15, né? São os 3 anos aí de formação, primeiro, segundo e terceiro ano. Ela vai de 15 a 17 ou 18 anos aí encerrar o seu ensino médio. Já no ensino superior, que aí é a partir dos 17 anos, nós temos aí a graduação, os cursos, né, de graduação bacharelado ou licenciatura, ou tecnólogos, e também a pós-graduação, vai ter pós-especializações, mestrados e doutorados. Ok, gente, ficou bem ok aí para vocês, conseguiram compreender? Aqui no próximo, nas modalidades da educação, nós podemos ver aí que as modalidades são outras questões importantes, porque ela vai dividindo aí em algumas especialidades que nós precisamos entender. Mas antes a gente precisa compreender qual é o conceito de modalidade. Gente, aqui embaixo, olha, tem aqui o conceito e a definição. A modalidade, ela tem a ver com a forma, ou seja, o modo como um curso é disponibilizado aos alunos. Isso envolve os canais utilizados para promover o ensino, tá? Podemos dizer que esses canais são utilizados para organizar, desenvolver ou distribuir o conteúdo que deve ser ministrado a cada curso.
Então, as modalidades é uma forma diferente que vai atender determinadas necessidades para a educação no Brasil. E no Brasil nós temos aqui educação de jovens e adultos, é uma modalidade. Nós temos também a educação especial, a educação profissional e tecnológica, a educação no campo, a educação escolar quilombola, a educação escolar indígena, a educação à distância, onde nós estamos aqui agora estudando, né, uma modalidade de ensino, que é o ensino à distância, e a educação bilíngue de surdos. Observem aqui, quando a gente fala de modalidade, que nós estamos falando de algumas particularidades do nosso país. Que particularidades são essas? Nós temos um país que é continental, concordam, né? Não tem como dizer que o Brasil é uma coisa só, o Brasil é muito diverso. Então, nós temos aí vários grupos culturais diferentes que precisam de uma educação diferenciada. Então, quando a gente fala de educação indígena, nós estamos falando de uma parte do Brasil que nós temos várias etnias, várias aldeias, principalmente quando falamos da Amazônia, aqui do nosso estado de Rondônia. Então, nós temos várias etnias em que nós temos a obrigação de atender essas crianças, esses jovens que precisam estudar. Então, também temos aí uma comunidade, várias comunidades quilombolas, que também precisam desse ensino. Só que não dá para ser um ensino igual, padronizado para todo mundo. Nós temos que priorizar, visualizar as questões culturais para poder levar uma educação que pelo menos se aproxime da realidade deles, né? Então, aí a gente tem educação especial, por exemplo, que vai atender uma demanda de alunos especiais, né? Nós temos a educação do campo para atender aqueles alunos que são oriundos de áreas rurais. E aqui na nossa Amazônia nós temos várias e diferentes áreas rurais. Nós falamos de quilombola, nós temos os ribeirinhos, pescadores, né? Então a gente tem uma diversidade, por isso a educação no Brasil ela tem essa diversidade de modalidade, porque ela é uma educação que tem que atender a essa gama de grupos, esse território enorme que é o Brasil. Por isso nós temos que nos atentar a essas modalidades da educação, ok? Voltando aqui para o nosso slide, a gente percebe que essa educação ela vai dar trabalho, porque a gente precisa formular regras, normas e leis que vão atender essas diversas modalidades, não é mesmo? Então, nós percebemos aqui, por exemplo, que nós temos a responsabilidade de dividir quem vai gerir essa educação, de que maneira ela vai ser dividida, como ela vai ser atendida, como ela vai chegar para esse aluno. Então, na educação infantil, por exemplo, nós temos de 0 a 3 anos e pré-escolas de 4 e 5, que é a primeira etapa da educação. É o primeiro momento da criança na escola. Então, essa educação ela tem uma obrigatoriedade, então nós temos uma participação, um compartilhamento de responsabilidade do Estado brasileiro. Então, quem vai reger essa educação são os municípios. Já na educação fundamental, nós temos aí a educação do 6º ao 9º ano, né? Que vai ser a segunda etapa. E aí dentro desse ensino fundamental, a gente tem uma modalidade aqui, ó, a educação de jovens e adultos, que tem que ser no mínimo com 15 anos de idade. Nós também temos aqui a educação especial, tá? Esses são exemplos, nós temos também outras modalidades que entram aí. No ensino médio, até o ensino fundamental é de responsabilidade dos municípios. Às vezes, o Estado também, dependendo da necessidade, eles também absorvem esses alunos. Já no ensino médio, a responsabilidade é dos estados, tá? E esse ensino médio, ele pode ser técnico ou não, pode ser profissionalizante ou não. Aqui dentro do ensino médio, já entra a modalidade da educação profissional e tecnológica, a educação indígena, a educação do campo, de jovens e adultos, a partir dos 18 anos. Então, como é que a gente percebe aqui nessa questão? A competência é da União, né? No geral, a responsabilidade é do Estado brasileiro. Mas eles podem ser oferecidos pelos estados e municípios
desde que tenham atendido os níveis pelas quais é responsável da sua totalidade. Então, cabe à União autorizar e fiscalizar as instituições privadas do ensino superior e de outros ensinos também, tá bom? Aqui a gente pode ter também os cursos sequenciais, cursos e programas de extensão, educação profissional, pode ter educação à distância. E aí na educação superior nós temos a graduação e pós-graduação, né? E aí é uma opção. O cidadão ele pode optar por 3 níveis de graduação. Ele pode fazer o bacharelado, a licenciatura ou a formação tecnológica. Alguns cursos oferecem os 2, né? O bacharelado e a licenciatura concomitante, que é o meu caso. Eu sou formada em Ciências Sociais, mas eu também sou bacharel em Ciências Sociais e licenciada em Sociologia. Então, fiz um curso que atende essas 2 frentes. Na pós-graduação, nós temos a Lato Sensu, que atende a especialização e os MBAs. E no estrito sensu, nós temos os mestrados, doutorados e pós-doutorados. Então, nesse quadro, a gente consegue entender que a educação no Brasil ela é bastante complexa e dividida em várias frentes. Nós conseguimos perceber desde a educação infantil até a educação da pós-graduação, várias dinâmicas diferentes e também as responsabilidades repartidas entre estados e municípios, né? Bom, passando aqui adiante, nós temos então o glossário da educação. Aqui nós vamos finalizar a nossa aula de hoje, olha só. Começamos então sobre a BNCC. Eu sei que você já ouviu falar na BNCC, mas você sabe o que significa essa sigla? Muito bem. A BNCC ela é a Base Comum Nacional Curricular. Ela é um documento de caráter normativo. Então, gente, não dá para desprezar a BNCC e fazer educação de qualquer jeito. Todos os currículos escolares, elas necessitam atender, basicamente, a BNCC. Então, ela vai discutir, ela vai definir o conjunto orgânico e progressivo das aprendizagens essenciais a todos os alunos. O que eles devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica. Então, gente, a BNCC ela está relacionada à educação básica, não está relacionada basicamente à questão da educação superior. Tá? A educação básica é a responsabilidade da BNCC. Bom, essas bases da BNCC, elas vão estabelecer o quê? Os conhecimentos, competências e habilidades, o famoso chá, né? Nós falamos às vezes aí em algumas aulas do chá. O que basicamente ela vai buscar? Não é o que eu, professor, quero fazer, né? Não é o que eu, professor, vou dar enquanto conteúdo, que eu, professor ou professora, imagino que deve ser um aluno formado naquela determinada disciplina. Não, não, não. A BNCC, o foco dela é na aprendizagem do aluno. O que se espera que esse aluno aprenda? O que se espera de construção de habilidades desse aluno? O que se espera enquanto atitude que ele deve ter diante de um determinado problema? Então, a BNCC ela tem um foco exatamente no aluno e na sua aprendizagem. Quais são os conteúdos básicos que esse aluno precisa saber para ter essas competências, habilidades e atitudes, né? Voltando aqui na BNCC, nós vemos aqui que ela também precisa ser orientada por princípios éticos, políticos e estéticos, né? Traçados a partir das diretrizes curriculares da educação básica, que são as conhecidas DCNs. Nós vamos falar um pouco dela durante a disciplina. Bom, a gestão democrática. O que seria a gestão democrática? É a concepção de administração da escola, segundo o qual todos os envolvidos na vida escolar elas devem participar da sua gestão e que estabelecem toda a ação, a decisão tomada referente à escola, porque ela deve ser de conhecimento de todos. Então, a gestão democrática ela necessita buscar o diálogo com os outros entes da escola. Quem é esse gestor? Dentro da escola, ele não pode ter decisões monocromáticas, ele não pode fazer algo somente pela sua vontade, ele precisa ter
os conselhos, né, o conselho escolar, as decisões, o corpo docente, o corpo técnico, todos da comunidade escolar, elas devem participar das decisões da escola. Por isso o nome é democrático, né? Gestão democrática, por quê? Porque ela precisa ser dialogada. É uma decisão, são gestões que são complexas, porque gerir uma escola não é algo tão simples, por isso ela tem que ser uma decisão dialogada, trazendo sempre a ideia do consenso, do que a gente pode fazer de melhor, principalmente tendo em foco sempre o aluno, sempre o aprendizado e o desenvolvimento do aluno e da aluna, certo? Voltando aqui, nós vamos para o próximo do nosso glossário, que é a carreira docente, isso mesmo. Você aí que está almejando ser docente, trabalhar na sala de aula, ou na administração, ou na gestão, precisa saber o que é carreira docente, claro, né? A carreira docente são atividades finalísticas da instituição, que também vai ter ensino, pesquisa e extensão, que são realizadas pelos docentes. É um corpo, é uma parte importantíssima desse ciclo, né, todo esse corpo aí da educação. Então, a categoria dos professores, ela contempla duas principais carreiras: os professores da educação básica, os professores do magistério superior, né, que são lá os professores das universidades, os professores do magistério da educação básica, técnico e tecnológico, né, são os professores aí que podem estar nos institutos federais, nas escolas estaduais, né? Temos os professores da educação básica e podem ser professores também em cargos isolados ou em cargos efetivos. Efetivos, quando a gente fala, é os concursados, aqueles que já estão, enfim, aprovados no concurso público, e aqueles temporários. Então, pode ter o professor temporário e pode ter o professor efetivo, né? Então, a gente contempla aí os profissionais que podem ser contratados, como eu disse para vocês. Também pode haver umas categorias dos professores visitantes, que é comum nas universidades, os professores visitantes estrangeiros, que vêm de outros países, e os professores substitutos. É muito comum ter essa sigla, tanto nas universidades como nos institutos federais, que são aqueles professores que vão atuar substituindo algum professor que está afastado, algum professor que está doente, algum professor que foi fazer mestrado, doutorado. É mais comum haver, então, os professores substitutos que vão atuar neste espaço. E a carreira técnico-administrativa na educação, os famosos TAE, né? Também são uma parte importantíssima da educação. Eles geralmente estão presentes aí nos institutos federais, que pode ser ocupado por profissionais do nível fundamental, os graduados em qualquer área, e vai depender das demandas exigidas pela vaga. Então, eles passam geralmente por concurso público e vai cumprir os requisitos descritos no edital. Os TAEs, né, como a gente chama, eles têm a responsabilidade geral de participar do planejamento, da gestão e da execução e também da avaliação de atividades educacionais. Aqui no Instituto Federal você vai ter essas duas demandas, né? Tanto os professores EBTT, como eles chamam, e também os TAEs, porque cada um vai atuar em frentes diferentes, não é mesmo? Bom, gente, então a nossa disciplina encerra por aqui, nossa aulinha de hoje, nossa aula que fala sobre um pouco do panorama geral da disciplina, algumas áreas que vocês precisarão se aprofundar. Lembrando que nós temos 4 unidades, a disciplina é de 80 horas e nós teremos 3 atividades avaliativas. Ao longo da disciplina, nós estaremos conversando juntamente com os tutores, que estarão junto com vocês mais próximos, mas qualquer dúvida que vocês possam ter em relação ao conteúdo ou alguma atividade, podem contactar, tá, através do tutor, que nós estaremos disponíveis para ajudá-los. Então, bons estudos para vocês e até mais!
Educação à distância, mudando realidades.